somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Amado Deus, Pai rico em misericórdia, nós agradecemos a Ti, Senhor, por estarmos em Tua presença, por estar diante de Ti, Senhor. Pai Santo, há um povo que está aqui. Eles vieram, Pai, com seus corações preparados, vieram com as suas almas preparadas, vieram, ó Deus, com os ouvidos circuncidados, seus corações circuncidados, para ouvir a Sua palavra, Senhor, para receberem cura no físico e principalmente na alma. Pai Santo, o Senhor já tomou o controle de todas as coisas. Que o Senhor continue abençoando cada irmã, cada irmão, cada moço, moça, criança, os jovens, os adolescentes, os de meia idade, os anciãos. Pai amado, ajuda todos nós. Ajuda, Senhor, os ouvintes ali na conexão, que todos eles, Pai, continuem sendo ajudados pelo Teu Espírito, e que eles façam de seus lares nesta noite, Senhor, um altar de adoração a Ti, assim como nós estamos no Teu altar nesta noite. Esse local agora, Pai, é um altar que foi dedicado a Ti, e o primeiro a chegar aqui, Senhor, foi Tu. Tu foi o primeiro a chegar aqui, e nós Te agradecemos por isso. Continua conosco, Pai, nós pedimos, no precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Boa noite para todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos estão felizes de estar aqui nesta noite? Quantos estão bastante felizes de estar aqui nesta noite? Eu gostaria de ler com vocês 1 Pedro capítulo 2, é a escritura do encontro. O pastor Alberi leu para nós nas reuniões internas, todas as reuniões que tivemos ali, ele fez questão de ler a escritura para mostrar quem somos. Nós somos a geração eleita. E vou dizer uma coisa: ninguém mexe com a geração eleita. Vocês sabiam disso? Que ninguém mexe com a geração eleita? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo, não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos dizer assim: louvado seja Deus. Pai Santo, acrescente as bênçãos à leitura da Sua palavra, no nome de Jesus, amém. Podeis assentar, meus irmãos. Eu quero agradecer ao pastor Alberi por essa oportunidade de ter, eu não imaginava, nem pensava, amém, e é um grande companheiro, um grande amigo. É uma das pessoas que me deu os abraços mais apertados até hoje, foi ele. Que Deus te abençoe muito nessa tua força. E como o anjo falou para Gideão, eu falo para ti também: vai nessa tua força, que o Senhor é contigo. Amém.
O Senhor é com todos nós. E eu quero agradecer minha esposa que está aqui, minha família e também os irmãos que vieram, né? Como é um pouco longe, né? A gente não conseguiu trazer mais pessoas que a gente gostaria de trazer, mas eu gostaria que minha esposa, minha filha, meu filho, meu irmão Neemias, meu sobrinho, os irmãos de Taubaté ali, fica de pé, por favor. A irmã Letícia, a irmã Maria Eduarda, a irmã Isabel, o irmão Tiago e vocês, né? E o irmão Marcos Vinícius também. E cadê minha esposa? Onde está? Está lá minha esposa, minha norinha está lá, meu irmão Neemias está ali. E que Deus abençoe vocês, no nome de Jesus Cristo. E obrigado, gente. Que Deus abençoe também, como nós falamos, a nossa grande família Fivo, que está lá conectada, nos ouvindo. Todos os irmãos lá que têm conexão na internet estão conectados conosco, ouvindo, assistindo e compartilhando e nos ajudando nesse encontro. Todos eles, que Deus abençoe muito. E o culto desse final de semana, de sábado e domingo, nós cancelamos o culto para que todos os irmãos pudessem se conectar e assistir aqui o encontro nacional, dando apoio ao anfitrião, pastor Alberi, e todos os irmãos e irmãs que estão aqui, sabe que tem lá no Vale do Paraíba e em outras cidades que nós atendemos, tem um povinho lá que está conectado e orando por nós. Amém? E eu gostaria de, antes de nós iniciarmos aqui, chamar a minha filha, o Pinguinho. Nós chamamos ela de Nosso Pinguinho. Ela já fez 18 anos, mas a gente continua chamando ela de Nosso Pinguinho. E ela vai cantar um hino hoje, né, nesse mês. É um milagre ela estar aqui. Ela estar aqui é um milagre. Há um ano atrás, eu estava no encontro de pastores ali em Cachoeirinha. Cadê o pastor Estevão? Está ali, pastor Estevão, lembra? É a minha filha, ela vai cantar um hino, e esse hino realmente faz parte da vida dela, porque Deus fez o milagre. Esta jovem está aqui hoje, mas ela fez uma cirurgia, onde foi aberta as costas dela inteirinha, e ela tem 21 pinos nas costas. O demônio que estava virando as costas dela, nós repreendemos. E como diz o profeta, o médico fez o trabalho dele, mas Deus fez o principal. O demônio foi arrancado. Ele é ou não é maravilhoso? Agradeço ao pastor Estevão. Quando eu falei para ele, ele sentiu na alma. Vi que ele sentiu na alma. Nos ajudou em oração. Está aqui o resultado, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ouvir então ela apresentar um hino. Quando Daniel
que choras assim? Olha para mim, eu não mudo. Quantas vezes tua alma quer desesperar, dizendo o tempo da minha vitória nunca virá. Cada tempo que passa, a tua alma chora, tentando vencer, mas Deus manda dizer: sou o dono da glória. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel desceu na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, o mar abriu. Não mudo, eu não mudo, eu não mudo. Filho, nunca mudei, eu não mudo, eu não mudo. Porque choras assim? Olha para mim, eu não mudo. É chegado o momento, vou te responder. Todo este silêncio do tempo de prova vai resplandecer. Marque a hora e os minutos também. Meu relógio não para. Na hora marcada, tua vitória vem. Quem sabe cantar, fica de pé e canta. Quando no altar, eu respondi. Quando Daniel desceu na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, o mar abriu. Não mudo, eu não mudo, eu não mudo. Filho, nunca mudei, eu não mudo, eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá. Eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá. O meu nome é sempre, é sempre, é sempre e sempre será.
Amém? Esse Deus não muda. Esse Deus operou lá no passado, operou na vida do profeta, e esse Deus continua operando. É por isso que lá na igreja de vocês está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e eternamente. Quantos creem que Ele é o mesmo ontem, e hoje e eternamente? Então vamos dizer com muita coragem: Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e eternamente. Dê uma salva de palmas para esse Jesus maravilhoso, igreja! A cura já começou a acontecer aqui nesse lugar. A cura da incredulidade já foi embora. A cura do ceticismo já foi embora. O diabo já foi desmascarado aqui nesta noite, porque a glória do Senhor está aqui, igreja. Quantos creem que Ele já fez algo na sua vida aqui? O nosso Deus, queridos, Ele é um Deus que Ele gosta de desafios. Vocês podem assentar. Os ministros estavam falando bastante hoje de experiências. Experiências. Eu quero fazer uma pergunta. Quantos aqui lembram que o profeta estava numa campanha e ele falou que uma mulher estava com o capuz da morte? E tiraram uma foto. E lá na foto estava o capuz da morte, uma sombra negra. Tiraram outra foto, a sombra negra tinha dissipado. Agora eu pergunto, experiência. Quem aqui já viu o demônio? Pastor Gladson, a irmãzinha ali, pastor Edmilson, pastor Manassés. Aqui, já viram o demônio? O demônio não é um pensamento, é um espírito. Um dia eu estava no meu quarto, fui ajoelhar para orar, e quando eu comecei a orar, eu percebi que algo passou por mim, e aquilo me arrepiou, enfraqueceu o meu corpo. Eu não aguentei, e eu olhei, e aquela sombra negra passou assim, e ficou do lado da minha cama. E eu disse: ah, demônio, você veio atrapalhar a minha oração. Sabe o que é sentir o demônio? O profeta fala que há pessoas que fedem a demônio. Eu fechei meus olhos e eu disse: Senhor, eu sei que o demônio é real, mas eu sei que o Senhor também é real. E eu comecei a orar e eu disse: demônio, você veio aqui atrapalhar a minha oração, então você vai ter que me ouvir, glorificar e exaltar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu comecei a orar e a engrandecer o nome do Senhor. De repente uma paz entrou no meu coração. Aquele espírito mau foi embora. E eu falei: obrigado, Senhor. Ele peleja por nós. Ter experiência com coisa boa é maravilhoso. Ver o demônio é outra história. Um dia eu fui corrigir uma filha que está casada, e um espírito queria pegar ela, querendo provar para ela que ninguém amaria ela. E eu fui falar com ela, e ela encostava no canto da parede, e ela gritava e gritava. Ela dizia: pai, olha o demônio aí. Eu falei: eu sei, eu já vi ele lá no quarto, eu sei como é, eu sei que ele está aqui.
Mas o mesmo Deus também está aqui. O mesmo Jesus que me ajudou lá vai ajudar hoje de novo. E eu corri até ela, abracei a minha filha e orei por ela. Repreendemos aquele mal. Se minha filha estivesse aqui, ela ia dizer, ela estaria aqui no altar agora chorando, dizendo, é a verdade. O nosso Deus, irmãos, Ele ama desafio. E o pastor Oberi disse que a igreja se preparou, que muitos fizeram jejum intermitente, que muitos oraram e se prepararam. Eu vou te dizer, o inferno todo se levantou para combater contra esta igreja. O inferno inteiro se irritou com isto. Você sabia que quando você batiza alguém em nome de Jesus Cristo, os demônios não ligam? Eles não se importam? Pedro pregou, Atos 2,38, quase 3.000 almas foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. O profeta diz que os demônios de braço cruzado. Mas quando Pedro chegou na porta do Templo Formosa, que estavam aleijados ali, e Pedro foi passando, dá-me uma esmola, dá-me uma esmola. E Pedro disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que é que você tem? Em nome de Jesus de Nazaré, ou Jesus o Nazareno, levanta e anda. Aquele homem se pôs de pé e firmou os artelhos e saiu correndo. Porém o profeta diz que quando os demônios descobriu que eles tinham descobrido que no nome de Jesus se expulsava eles, ungiu os soldados e prendeu Pedro e João. E é bom que o diabo fique incomodado. E é bom que os demônios fiquem incomodados. Porque o nosso Deus, Ele gosta de desafio e Ele não foge dos desafios. Eu não sei qual é o seu problema aqui nesta noite, não quero falar do seu problema. Nós queremos mostrar para o seu problema o tamanho do nosso Deus, a força do nosso Deus, o poder que esse Deus tem. E se vocês estiveram comigo hoje, como está com o pastor Oberi, como está com esses ministros, como estamos juntos, se nós estivermos realmente unânimes, nós amarraremos o inferno nesta noite. E todo demônio vai ter que fugir da igreja do Senhor. Quantos creem que Jesus tem poder para fazer estas coisas? Uma coisa é você falar de cura, outra coisa é você ver a cura. Como é um culto para a oração? Lá na nossa cidade tem uma irmã chamada irmã Valéria. E ela diz, pastor, todo culto que o senhor quiser testemunhar disso, pode testemunhar. Aquela irmã chegou num culto de sábado. Vou usar uma palavra que eu não gosto de usar, um púlpito, mas ela disse, ela estava com um câncer no útero, um enorme câncer. E vocês sabiam que na época do irmão Branham, o maior desafio que os pregadores enfrentavam era o câncer. Tanto que o anjo falou para o profeta que se ele fosse sincero na oração, nem mesmo câncer pararia diante da oração dele. Porque o demônio do câncer é terrível. Ele é como um parasita que se aloja no corpo da pessoa. É por isso que o formato ou o símbolo dele é um caranguejo. Ele com seus braços vai envolvendo a pessoa e vai sugando a vida da pessoa até matar aquela pessoa. É uma outra vida que está ali, que se apodera de uma célula que se revoltou contra o seu corpo. E aquela irmã foi no altar e ela disse, eu quero uma oração.
E eu olhei para aquela irmã. Não precisa fazer oração de meia hora. Não precisa ficar falando um monte de repetições de palavra. Não precisa. Eu coloquei minhas mãos sobre a cabeça dela e eu disse: Senhor Jesus Cristo, esta irmã veio aqui no altar. Se ela veio aqui porque ela tem fé no teu poder, ela tem fé na sua palavra, e esse demônio de câncer está repreendido da vida dessa irmã. Amém. Na segunda-feira, é meio esquisito usar esses termos, mas na segunda-feira ela foi ao banheiro e expeliu o câncer inteiro. E hoje ela é uma pessoa 100% curada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Coisa maravilhosa. Eu vou dizer uma coisa, eu sou acostumado a pregar 5 horas. Porque é na pregação da palavra que a fé vem pelo ouvir. Assim como vocês fizeram jejum, uma certa vez eu chamei os oficiais da igreja para nós fazermos jejum, e nós fomos para um sítio. E o nosso presidente dos diáconos, desculpa usar os termos, né? Mas ele estava urinando sangue. Não é que ele estava urinando água misturada com sangue. Ele estava urinando sangue. E ele queria voltar para casa. E eu falei: não, isso é o diabo que quer fazer o senhor ir para casa para não participar do jejum. Mateus 6,33, busque a Deus em primeiro lugar. E no nosso segundo dia de jejum, Deus me inspirou. Eu falei para eles assim: já que estamos em jejum, estamos no sítio, tem um salão. Eu disse: vamos fazer uma pregação da palavra. E nós já estávamos horas em jejum. E aí eu peguei 1 Coríntios 3:13, se não me engano, onde Paulo fala que há pessoas que têm dissensões porque são carnais. E eu comecei a pregar para eles e conversar com eles, e Deus foi dando tanta escritura, e a gente foi indo, e o diácono lá. E aí de repente eu falei: bom, tá bom, já passou 1h45, eles falaram: o quê? O senhor está pregando aí por 5 horas e 20 minutos. Nós ficamos 5 horas e 20 minutos pregando as Sagradas Escrituras. E eu olhei para o diácono e falei assim: vem cá, agora é a sua vez. E ele veio andando, meio torcendo, e eu falei: ajoelhe aqui, meu irmão. Chamei os oficiais, os outros diáconos, o ministro auxiliar nosso lá, irmão Roberto, os outros irmãos. Colocamos a mão sobre a cabeça dele e falamos: esse demônio que está corroendo esse irmão está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu não tenho por que contar conto de fada, não tenho por que mentir. Essa é a minha cara que vocês estão vendo aqui. Passou 10 minutos, aquele diácono volta correndo lá dentro: pastor, eu tomei um tanto de água, e sabe o que aconteceu? Eu fui ao banheiro, não tem mais sangue, a minha urina está perfeita, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um dia eu estava em São José dos Campos pregando na Santa Ceia, e tem um hino que eu gosto que um irmão canta, e eu disse: irmão fulano de tal, vem aqui cantar tal hino. E aí o diácono, o Roberto, disse assim, na época era diácono, disse assim: pastor, não tem como ele vir aqui cantar o hino. Eu falei: por quê? Ele entrou dentro da igreja arrastado, algo atingiu ele, ele está com o pescoço travado, a coluna travada, as pernas travadas, os braços travados, e esse irmão toca violão. E é um hino que eu gosto muito. E eu pensei comigo: o diabo quer tirar a inspiração do Espírito Santo, e nós vamos aceitar? Eu olhei para ele assim: irmão fulano de tal, o senhor está curado e vai tocar. Irmãos, na mesma hora, aquele irmão me olhou, deu uma chacoalhada, levantou, foi lá no altar, pegou o violão e cantou para a glória de Deus. E sabe o que é que aconteceu? Ele contando um testemunho que uma bola de fogo entrou no corpo dele,
Quando a bola de fogo saiu, ele foi instantaneamente curado. Mas não parou aí, passou para o lado das irmãs. Mas 5 irmãs que estavam totalmente enfermas foram curadas instantaneamente, porque esse é o Senhor e Salvador, poderoso conquistador, o Senhor Jesus Cristo. Vocês querem mais? Quer mais ou não quer mais? Um dia eu estava em São José dos Campos pregando, e uma prima minha estava com 30 dias de fluxo sem parar. E eu pensando comigo, um dia uma mulher, 12 anos, quando tocou nas vestes de Jesus, aquela mulher foi curada. E o que é 30 dias? E eu comecei a pregar a palavra, o mais duro que eu podia pregar. E fui pregando, de repente ela levantou, foi ao banheiro, expeliu tudo aquilo que estava podre dentro dela, e voltou para o banco perfeitamente curada, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora eu digo para você, você está deixando essa palavra entrar no seu coração? Um dia eu fui chamado para orar por uma irmã. Eu não sei, irmãos, parece que mudou para testemunho mesmo. Eu fui chamado para orar por uma irmã na roça. Muitos falam de fazer campanha, né? A gente tem as experiências nossa. Fui na roça. Cheguei lá, tinha uma irmã. E quando eu entrei pela porta da sala da casa dela, ela disse: pastor, eu sabia que o pastor ia vir aqui. De São José lá é 60 quilômetros. No meio do mato. Onde nem sinal de celular, não tem nada. No meio do mato. Eu falei: como assim, irmã sabia? Ela falou: eu estava aqui no sofá, de repente eu tive uma visão, e eu vi o pastor entrando por esta porta, e eu sei que hoje é o dia da minha cura. E quando eu olhei no pé dela, o pé dela inteiro estava inflamado, cheio de feridas, cheio de pus, como aquele pé que foi mostrado lá na reunião interna lá, do irmão de diabetes. E os pés dela todo necrosado. E eu disse: irmã Maria, a irmã crê que Jesus pode curar a irmã? Ela falou: eu creio, pastor. Irmãos, sem nenhum pingo de nojo, levanta um pouquinho seu pé, jovem. Sem nenhum pingo de nojo, eu ajoelhei assim no sofá, coloquei minhas mãos naquele pé todo necrosado, e comecei a orar. E eu falei: demônio, você está repreendido, no precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E soltei. E eu falei: irmã, daqui tal dia eu vou voltar aqui. E quando eu voltar aqui, o pé da irmã, eu quero ver ele curado, e quero ver a irmã calçada. Quando eu cheguei lá, a irmã estava na cozinha com um café preparado, um bolo preparado, e o pé 100% curado. Irmãos, eu não sou contador de história. Vocês não são contadores de história. Esses ministros não são contadores de história. Pastor Goberi não é contador de história. Nós falamos o que é real. Quem gosta de piada vai no circo. Aqui nós gostamos da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que cura, liberta e enche as pessoas com o Espírito Santo. Deus gosta de desafios. Ah, pastor, está pouco ainda, eu quero mais, quer mais testemunho ainda? Nós temos muita coisa para contar. Um dia eu fui chamado no escritório da igreja, uma anciã de 80 anos, e a filha dela falou: pastor, a minha mãe não quer ir no médico. Eu falei: mas o que está acontecendo, irmã? E ela mostrou no celular dela a foto das costas da mãe dela. E nas costas da mãe dela, por favor, pastor Begui,
nas costas da mãe dela. Vira um pouquinho, descosta, por favor. Nessa parte, tinha um buraco tão grande. Essa volta inteirinha necrosada, que estava escura já a pele. Dava para mim pegar a minha mão, que não é muito pequena. Dava para colocar dentro das costas da irmã. Dava para ver o osso dela lá. Meu irmão Neemias está aí, minha esposa. Quem conhece a história, eu mandei a foto para alguns pastores. Pode sentar lá. E eu disse, irmã Sônia, por que a irmã não quer ir no hospital? E ela falou, porque eu creio que Jesus é meu curador. E eu falei para ela, sim, mas o nosso profeta nos ensina que a medicina tem que fazer a parte deles. E eu disse, sabe o pastor Orlando? Ele também ia no hospital. Porque meu pai ministrou a igreja há 43 anos. Eu disse, a senhora precisa ir. Quando ela concordou ir no hospital, ela falou assim, tá bom, pastor Marcos, eu vou no hospital. E sabe, pessoas mais antigas como que é, né? Acabou a conversa, não tem mal o que falar, já quer levantar, já quer ir embora. E ela disse, então eu já vou. Eu falei, não, pera. Agora que a senhora aceitou ir lá no hospital, só que antes nós vamos repreender esse demônio que está comendo as suas costas. Há um espírito aí. Só que ele vai sair agora. Eu não vou falar para a senhora ir para casa e crendo que ele vai sair. Não, ele vai sair agora. E eu chamei o nosso ministro auxiliar lá, o irmão Roberto. Nós colocamos a mão sobre a cabeça da irmã Sônia e falamos, tu demônio, que está comendo as costas desta irmã, nós te repreendemos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Volte para os lugares áridos e não volte nunca mais. E a irmã foi para casa. Sabe quantos dias ela foi no médico? Nenhum. Sabe o que aconteceu depois de 30 dias? 100% fechado. Sabe quantas gotas de remédio ela pôs? Nenhuma. Ela só pôs uma gota de remédio, o bálsamo de Gileade. Essa ela colocou. Então, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele é maravilhoso. De que forma nós vencemos o mundo, irmãos? Não tem como nós vencermos o mundo sem ser pela palavra de Deus. Eu gostaria de ler uma escritura para os irmãos, que nós gostamos muito de ler e meditar. Eu poderia contar muitos aqui, muitos mesmo. Uma irmã que chegou no altar, com os seios dela, do lado esquerdo, e a auréola dos seios, vazando pus. E ela tinha que ficar com vergonha de falar para mim, falou para minha esposa, e um dia de um culto de oração, ela foi no altar, eu orei para ela. Passou uns dias, ela disse para minha esposa, olha, não tem mais nada, estou 100% curada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um dia uma irmã chegou perto de mim assim, ela é o esposo dela, ela falou assim, pastor, olha aqui minha canela, uma pelota de câncer. Eu falei, irmã, isso não é nada. O Senhor Jesus Cristo ressuscita morto. O que é isso para ele? Em nome de, nem coloquei a mão na perna dela, em nome do Senhor Jesus, está repreendido. Cadê? A irmã chegou outro dia, o câncer começou a sair, aquela pele começou a secar, hoje ela está 100% curada. Gente, é muita coisa que esse Deus faz. Desculpe quem fica perguntando onde estão os milagres. Eu sei aonde estão os milagres. Eu sei aonde está o que Deus está fazendo. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei o que Deus fez na sua vida. Eu sei o que Ele fez na sua vida, na sua vida, na sua vida. Eu sei o que Ele fez na nossa vida. Sabe o que é que Deus fez? Deus curou a nossa alma, igreja. Esse é o maior milagre que você pode ver.
Ah, pastor, e esse corpo meu que está enfermo hoje? O profeta diz: é dever do diabo, o direito do diabo. Está muito alto o som. É direito do diabo levar esse corpo para a sepultura. Esse corpo é morte, não tem remendo. Mas tem uma coisa, irmãos: não importa como esse corpo for para a sepultura, um dia a voz de arcanjo soará e todos os mortos em Cristo ressuscitarão. E não vai ter mais câncer, não vai ter mais diabetes, não vai ter mais tuberculose, não vai ter mais cabelo branco, não vai ter mais ruga. Será um corpo perfeito na presença do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que pregação assim pega, né? Porque todo mundo quer a cura do físico. É importante a cura do físico, mas o mais importante é a alma. Um corpo curado um dia vai para a sepultura. Uma alma curada, ela é de eternidade. Ai, eternidade. Não sou contra a cura divina, não sou contra a libertação, porque eu tenho experiência para contar isso. Mas uma coisa, meus queridos, preste atenção na sua alma. Como está a sua alma? E vou dizer mais uma coisa: a cura começa na alma. Quantos aqui quer ser curado de verdade hoje? Quem que precisa de uma cura, fica de pé aqui, por favor. Todos que precisam de uma cura na sua vida. Tem muitas pessoas. Eu vou dizer uma coisa: o início da cura está na alma. Se você concebe a palavra cura a sua alma. O físico depois, deixa que ele cuida. Ele é especialista em cuidar disso. Na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. Está escrito assim na palavra de Deus: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Irmãos, a questão não é vencer, a questão é como vencer. Porque quando você descobre como vencer, não importa o que tem que vencer. Você sabia disso? Por que muitas pessoas nunca conseguem vitória? Porque elas pensam em vencer, 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 mas não aprendem como vencer. Tem que estudar as táticas do nosso inimigo. Tem que ver aonde ele está atacando. Tem que reparar as frestas. Tem que ver se não há um vício na nossa vida. Tem que ver se não tem um pecado oculto. Um dia eu falei na igreja: por favor, se você está assentada ou assentado em cima do seu pecado, expulsa isso agora, se arrependa nesta hora, porque quando tiver pecado oculto, ele pode ser revelado. Se alguém está aqui nesta noite sem sinceridade, Hebreus 4:12 está em evidência exatamente nesta hora. O diabo desafiou a fé de vocês, e Deus aceitou o desafio, porque não é você que vai pelejar, é Deus que vai pelejar por você. Por isso todo espírito de incredulidade está repreendido nesta hora. A cura começa na nossa alma, igreja. Quem é que vence o mundo? Eu não sei, eu acho que está muito alto esse som. Quem é que vence o mundo? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Você crê que você é nascido de Deus?
Parece que não todos. Quantos creem que são nascidos de Deus aqui? Olha o que diz a palavra de Deus: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E sabe o que é fé? Fé é revelação. É algo que é revelado a você que vai acontecer. Não é um acho que sim, é um sei que sim. Eu não vim aqui hoje para ver se vou ser abençoado. Eu vim aqui crendo, serei abençoado e estou sendo abençoado. Então a palavra de Deus: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quantos creem que Jesus é o Filho de Deus? Parece uma pergunta óbvia, né? Parece uma pergunta sem nexo. Tem muita gente que faz assim, ó. Isso é um diabo que te pega, hein? Sabe qual é o problema, irmãos? O problema é que nós nos acostumamos a ouvir palavra, e às vezes achamos que essa escritura é muito simples, porque talvez alguém aqui já leu ela 10, 20, 30 vezes, sabe de cor, salteado. E aí quando ouvimos uma palavra dessa, aí nós falamos: puxa, isso é tão simples. Mateus 11, 25, Jesus respondeu à pergunta de Isaías 53: quem deu crédito à nossa pregação? Jesus responde em Mateus 11, 25: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Irmãos, Deus trabalha na simplicidade, Deus trabalha na humildade. Que fazes aqui, Elias? Eu dou risada, irmãos, porque eu sei que o diabo está tentando se andar com alguém, mas eu vou orar por ti. Primeiro João 5,14, a palavra continua nos ajudando. E esta é a confiança que temos nele, que nós temos que aprender a ordem da palavra. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se for da vontade de Deus que aquele jovem saia daquela cadeira de roda, ele vai sair. Sabe qual é o problema? O problema é que nós nos apressamos. Nós não esperamos Deus mostrar. Jesus foi no poço Betesda. O Pai mostrou tinha muitos enfermos estavam ali, mas o Pai mostrou para Jesus uma visão antecipada. Haverá um homem ali, que há 38 anos, ele tenta entrar, mas sempre alguém vai na frente dele. Mas Jesus chegou lá e curou um. E se fôssemos nós que estivéssemos naquele momento com Jesus: ô Senhor, tem uma multidão aqui, o Senhor cura um? Esse é o que o Pai mostrou. Então que esse um seja você, porque o Espírito Santo está passeando pela igreja. O profeta disse que o Espírito dele está mesclando com o nosso Espírito. Ele está aqui nesta hora, e ele está procurando um coração cheio de fé, um coração cheio de amor. E se você sentir um calor aí perto do seu coração, segure a sua bênção,
Eu sei que ministros orarão por vocês nesta noite, mas nesta hora, neste exato momento, se você crê na palavra de Deus, você já será curado, você já será curada, porque o Espírito Santo está em toda a audiência nesta hora. Você tem coragem de falar: Senhor, eu creio que o Senhor está aqui nesta hora. E se hoje não for a sua vez, fique feliz pela sua irmã, pelo seu irmão. Uma certa vez um jovem veio na fila de oração para o profeta orar. E quando o profeta foi orar, ele disse: irmão Brana, não é para mim esta oração, é para uma pessoa que está em certo lugar, numa situação muito pior do que a minha. E o profeta orou por aquele homem e disse: aquele irmão está curado. Aquele jovem tentou sair, o profeta falou: opa, onde é que você vai? Você também está precisando de cura, mas porque você intercedeu primeiro pelo seu irmão, você também agora está curado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Oberi perguntou num banner: quem somos nós? Somos geração eleita, somos a semente da palavra, somos os genes espiritual do nosso Pai. Você estava em Deus um dia. Todos nós cristãos saímos de Deus, estávamos em seus lombos. Estamos passando um tempo aqui na terra, mas um dia nós voltaremos para Ele. Saímos da eternidade, estamos um pouco de tempo aqui na terra, mas um dia, irmãos, nós voltaremos para a eternidade, porque Deus criou você, não é para ter 80, 90 ou 100 anos de idade. Deus nos criou, igreja, para viver toda a eternidade, igreja. Quantos creem que estarão com o Senhor por toda a eternidade? Um dia eu falei na igreja, a mulherada do mundo, elas pegam as maquilagens, as Max Factor, né? E elas pegam para tirar foto e puxa assim, gruda com um negócio aqui atrás, puxa o pescoço, aquela cara puxada. Mas não adianta, por baixo a velhice está ali. Não adianta tentar puxar para cá, puxar para lá, puxa. Uns vai dar risada, puxa aqui no pescoço, para esticar o pescoço assim. Mas não adianta, por baixo é célula velha. Mas o dia, pastor Kleber, que o Senhor Jesus nos transformar, não vai precisar colar com band-aid, com esparadrapo, não, irmãos. Ele vai transformar seu corpo, e nós teremos um corpo exatamente como o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. É para isso que o Espírito Santo está nos levando, igreja. Nós somos a semente da palavra. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. São João 15:7 está escrito: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Quando Deus fala tudo, é tudo. Não é 80%, não é 90%, não é 99%, é 100%. É por isso que a palavra, irmãos, ela não pode ser hibridizada. É por isso que a palavra não pode ser misturada.
Sabe o que é que o diabo fez? O diabo pegou um pouco da verdade, misturou com um pouco de mentira e produziu morte, produziu Caim. Então essa palavra não pode ser misturada com nada mais. Ela é Deus em forma de letra. Quantos creem que Deus gosta de desafios? Deus gosta, irmãos, que nós reparamos o altar. Se nós olharmos, o profeta Elias deu uma olhada, e ele viu que o povo de Israel estava desacreditado de Deus. Como foi falado nas reuniões, né, pastor Begui? Por que o povo não está mais recebendo as bênçãos que deveria receber? Porque estão desacreditados. E o povo de Israel estava desacreditado. Então Elias, com a inspiração do Espírito Santo, a inspiração de Deus veio sobre o profeta, e ele disse: eu farei um desafio. Já que Baal, os profetas de Baal, estão dizendo que eles é que têm poder, está dizendo que o Deus deles tem poder, farei um desafio. Aleluia. E Elias convocou os profetas de Baal. Olha, vamos erigir aqui um altar, vamos colocar o sacrifício, e vamos orar. O Deus que responder com fogo, este é o Deus que vamos servir. E Elias, inspirado, disse: como vocês são 400, vocês podem fazer primeiro. E eles foram lá, e levantaram o altar, e colocaram o sacrifício, e preparou tudo, pastor Oberi. E eles começaram o forró deles, eles começaram o carnaval deles, eles começaram a gritaria deles, sem a unção do Espírito. E começaram a clamar: ó Deus Baal, ó Deus Baal, responda a Deus Baal, para que Israel veja que tu és um Deus poderoso, Baal. Mas Baal era uma estátua que estava assim, ó. Igual muito crente na igreja, parece estátua de Baal. Não feche os seus olhos para a palavra, não tampe os seus ouvidos para a palavra, não feche a sua boca para a palavra, não deixe exercitar o seu corpo. Faça isso funcionar, igreja. E os profetas de Baal começaram a orar, começou a chegar perto do meio-dia. Elias não aguentou. Elias olhava para eles: vocês estão clamando muito baixo. Quem sabe Baal foi dar uma viagem, quem sabe ele está de férias no Caribe, quem sabe ele foi comer um outro churrasco, porque isso aí ele não gosta. Quem sabe vocês não pagaram ele direitinho, e Baal está triste, não quer responder. Clama mais alto. Começaram a se retalhar, começaram a fazer sacrifício humano, e Baal estava lá quieto. E eles bagunçaram o altar, e Baal lá. Quando eles se cansaram, Elias falou: está tudo bem, se cansaram? Deixa que eu vou reparar o altar agora. Quem reparou o altar da sua vida aí? Quantos reparou o altar na sua casa para vir aqui? Quem está com o altar reparado aqui nesta noite? São poucas pessoas. Você tem coragem de dizer: o meu altar está reparado. Eu já me arrependi, eu já pedi perdão, eu já joguei a pornografia fora, eu já joguei o videogame fora, eu já joguei essa desgraça televisão fora, eu já joguei tudo que não presta fora. As conversas mundanas estão fora, as piadas estão fora, os namoros mundanos estão fora, a fornicação está fora, o adultério está fora. Reparou o seu altar?
E aí Elias foi lá sozinho. E ele vai e restaura o altar. Ele faz uma valeta em volta do altar. E ele põe o sacrifício no altar. E aí Elias fala assim: vocês vão ver se Deus é Deus. Vocês vão ver a prova real, que o Deus Jeová é o único e verdadeiro Deus. E Baal manda, ou seja, Elias manda molhar o sacrifício. Encharca o sacrifício, encharca a lenha, encha o rego d'água. Os profetas de Baal começaram a olhar: esse velho é maluco mesmo. Esse velho veio do deserto com a sua mente deturpada. O sol cozinhou os miolos dele. Se Baal não respondeu com a lenha seca, com o sacrifício seco, vai responder agora com o sacrifício molhado, a lenha molhada, e ainda o rego cheio d'água. Ah, que velho louco é esse velho profeta Elias. Mas Elias sabia onde estava parado. O segredo, igreja, é saber quem você é. Quando Golias bateu de frente com Davi, Davi olhou para ele, e a Bíblia diz, igreja, não é como muito crente acovardado, que quando um grande problema se levanta, nós começamos a nos afastar. Senhor, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não, igreja. Quando Davi viu aquela montanha de carne na frente dele, a Bíblia diz que Davi correu em direção àquela montanha. Então Elias vai lá e repara o altar. Encharcou o sacrifício, encharcou a lenha, encheu ali toda a valeta, ou o rego ali d'água. E quando estava tudo pronto, Elias levanta os olhos. Ó Senhor, ouve-me agora. Se tu és Deus, responda-me com fogo, Senhor. E quando Elias começou a orar, o céu já começou a mexer lá em cima. Ah, irmão, quando você começa a orar, as coisas já começam a acontecer lá em cima. Há um mover do sobrenatural lá em cima, quando você ajoelha para orar. Oh Deus! E ele orou, e fogo desceu no altar, queimou o holocausto, queimou a lenha, e secou o altar. E a Bíblia diz que todo o povo de Israel se dobrou e falou: realmente Jeová é Deus. O seu altar está reparado? Eu vou dizer uma coisa, igreja: nós temos os potenciais de Jesus Cristo em nós. Sabe o que o profeta de Deus fala na mensagem à era de Pérgamo? Eu não sei pregar sem ler a mensagem. Eu tenho que ver alguma coisa que o profeta disse. Vocês sabiam que o profeta de Deus falou que quem receber esse profeta em seu próprio nome, receberá os efeitos benéficos do ministério desse profeta. Não se trata de idolatrar o profeta William Branham, se trata de dizer o que o Elias falou para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Está na era de Laodiceia. Está na era de Laodiceia. Aqueles que receberem esse profeta em seu próprio nome receberão os efeitos benéficos do ministério desse profeta. E quem nos enviou o profeta não foi uma denominação, não foi uma organização. Quem nos enviou o profeta foi o próprio Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a diferença da noiva e das denominações? A mensagem do Elias. Quantos creem que Deus nos enviou um profeta?
Sabe o que o nosso profeta fala na mensagem Era de Pérgamo? Página 146. Eu me pergunto. Isso aqui o pastor César falou muito hoje de manhã lá. Aliás, hoje Deus devolveu o meu choro. Em 2006, quando meu irmão foi assassinado, o inimigo roubou o meu choro. Mas hoje, não sei se o pastor César está aqui. Onde está? Ô pastor César, o que o senhor falou hoje lá, Deus devolveu o meu choro. Há 17 anos, eu não sabia o que era abrir meu coração de verdade. Mas hoje eu ouvi um ancião pregar para nós e dizer: nós temos que voltar para o Deus da Bíblia. Não a história da Bíblia, o Deus da Bíblia. E o nosso profeta nos ensinou a voltar à fé original dos nossos pais pentecostais. E ele diz aqui, ó: eu me pergunto se estamos suficientemente impressionados com a palavra em nosso meio. Quantos estão impressionados com a palavra? Na Era de Pérgamo, o profeta disse que a evidência de se ter o Espírito Santo é receber a palavra para o dia em que está vivendo. Deixe-me lhe passar um pensamento aqui. Como é que oramos? Nós oramos em nome de Jesus, não é? Toda oração é em seu nome. Ou não há nenhuma resposta. Todavia, em 1 João 5,14 nos é dito: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Agora perguntamos: qual é a vontade de Deus? Como você sabe que o que você vai fazer na sua vida é a vontade de Deus? Tem que olhar as 3 luzes. Se as 3 luzes se alinhar em uma luz, está tudo certo. Qual é a vontade de Deus? Só há uma maneira de saber sua vontade, e é através da palavra de Deus. Lamentações 3:37. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Aí está. Se não está na palavra, você não pode alcançá-lo. Tem gente que quer o que não está na palavra. Isso é o profeta que diz. Se não está na palavra, você não pode alcançá-lo. Portanto, não podemos pedir a menos que esteja na palavra. E não podemos rogar ou pedir a menos que seja em seu nome. Aí está novamente, Jesus, o nome, é a palavra vontade. Não se pode separar Deus e a palavra, eles são um. Pois bem, esta palavra que ele deixou em página impressa é uma parte dele, quando por fé você a aceita em uma vida cheia do Espírito. Para receber cura, ninguém precisa ser cristão, mas para permanecer curado, tem que ser cristão. Pode continuar? Ele diz que sua palavra era vida, João 6:63. Mas isso é exatamente o que ele é, João 14:6. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Romanos 8:9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo,
esse tal não é dele. Aí está, ele é Espírito e ele é vida. Isso é exatamente o que a palavra é. Isso é exatamente o que Jesus é. Ele é a palavra. Assim, quando um homem nascido do Espírito, cheio do Espírito, em fé, toma essa palavra em seu coração e a coloca sobre seus lábios, ora, isso é o mesmo que a deidade falando. Pastor César, sabe qual é o problema dos crentes hoje? Eles oram pensando que Deus está escondido lá em cima. E o profeta sabe o que ele diz? Que ele foi no observatório, e aquele grande telescópio, e ele viu as estrelas, milhões de anos-luz da terra. E o profeta falou, jamais um anjo poderia estar lá, porque um anjo viaja na velocidade da luz. Se um crente fosse orar, pedir uma proteção, quanto tempo demoraria para aquele anjo chegar até aqui? Então o profeta diz, ele não está lá, os anjos não estão escondidos lá, eles estão aqui, ó. Exatamente aqui, igreja. É num outro mundo, é numa outra dimensão. As pessoas falam muito de dimensões. Há uma outra dimensão aqui, que está girando em torno de nós. E se pela fé nós conseguirmos atingir essa dimensão, não haverá nenhum enfermo aqui nesta noite. Não haverá ninguém sem libertação aqui nesta noite. Não haverá ninguém sem o Espírito Santo aqui nesta noite. Mas você precisa atingir essa outra dimensão. As enfermidades trafegam na quarta dimensão. Na sexta estão os santos, na sétima está Deus. Porém é tudo aqui mesmo. E eu vou dizer, um cristão não precisa pedir autoridade para o Pai, para saber se ele pode ou não pode chegar diante do trono da graça e de misericórdia para pedir algo para Deus. Muitas pessoas falam, eu queria ser como Gabriel o poderoso, como Miguel o poderoso, um querubim, um serafim, um arcanjo. Todos eles, para chegar diante do Pai, tem que pedir permissão, tem que pedir ordem para chegar lá. Mas o profeta de Deus diz, um filho de Deus, uma filha de Deus, é 24 horas por dia, é 7 dias no mês, é 30 dias, 7 dias na semana, 30 dias no mês. Basta você ajoelhar. Quem quer chegar no altar de Deus esta noite? Irmãos, Deus ou Jesus Cristo está continuando a obra dele terrena através de vocês, através de nós. É a mensagem do profeta. Não é porque eu estou dizendo, não é porque algum pastor está dizendo, é o profeta de Deus que está dizendo. Só para nós terminarmos. Eu sei que já estão querendo puxar meu paletó aqui, né? Mas, ó, pastor Begui, se vocês creem de verdade, vocês vão ver o que vai acontecer. Gente, fala-se de experiências, né? É tão gostoso. Um dia uma pessoa tentou me convencer que Jesus não era Deus, dizendo que o Espírito de Deus estava nele, mas que Jesus não era Deus. E me enfrentando em conversas, e eu dizia, não, Jesus é Deus. Daí essa pessoa me dizia, a serpente não era o diabo, ela se tornou o diabo porque o diabo entrou nela, mas ela não era o diabo. E começou a debater comigo. E um dia eu estava na igreja de Taubaté, meu pai estava pregando a palavra, se não me engano era sobre os selos.
E eu estava ali prestando atenção na pregação do pastor Orlando. Ele começou o trabalho em Taubaté em 1973. Mais de 40 anos aquele homem deu a vida dele ali. E ele estava pregando a palavra. E eu estava olhando ele pregar a palavra. Vou fazer igual o pastor César fez hoje lá. Se vocês quiserem acreditar, que Deus te abençoe. Quem não quiser acreditar, eu sei o que aconteceu. Enquanto meu pai pregava a palavra, os céus se abriu diante de mim. E uma Bíblia desceu do céu, aberto em Apocalipse 20. Onde está escrito: a antiga serpente que é o diabo e Satanás. E a Bíblia desceu na minha frente, e uma voz falou no meu ouvido: o diabo não se fez carne, mas eu me fiz carne. O diabo não pode se fazer carne, mas o nosso Deus, é São João 1,14, Ele se fez carne, a palavra se fez carne, aleluia, e não só na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele se ascendeu aos céus, 10 dias depois, derramou o Espírito dele sobre a igreja. E hoje aquele mesmo Espírito que levantou Jesus da sepultura está em cada um de nós aqui nesta noite. Sabe o que é que eu estou olhando aqui nesta noite? Eu estou olhando para a palavra feita carne aqui nesta noite. Quantos creem que é essa palavra feita carne? Eu pensei que você tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quem tem coragem de dizer: eu creio que a palavra está em mim? Porque a palavra é semente, irmãos. E se nós somos frutos da palavra, nós temos a mesma semente da palavra. Então nós também somos a palavra. Eva não era algo à parte de Adão. Eva era, como diz o profeta, a mulher era homem no princípio também. Porque ela estava em Adão. Um dia eu falei para as irmãs de São José dos Campos. Às vezes as mulheres ficam meio assim, né? Nós mulheres somos mais bonitas que os homens. Deu-lhes na mensagem, o profeta dizendo: a mulher no princípio também era homem, estava em Adão. E assim somos nós, pastor Edmilson. Nós somos a palavra, porque nós estávamos na palavra. Nós precisamos, irmãos, ter essa profundidade. Nós precisamos entender quem somos nós. Aqui não tem a foto da coluna de fogo. Um dia eu falei para os irmãos: está vendo essa coluna de fogo? Esse é o Logos que saiu de Deus. E cada um de nós estávamos predestinados nele. Efésios 1,4. Estávamos predestinados nele. Não um dia que você veio no altar, não um dia que você pensou em aceitar. Não, nós estávamos predestinados nele desde antes da fundação do mundo. Então quem somos nós? Nação santa, geração eleita, semente da palavra. Eu vou ler algo aqui para nós terminar, queridos. Eu sei que os pastores vão orar por vocês aí. Eu vou dizer uma coisa. O profeta diz: para que foi dado o Espírito Santo? O Espírito Santo foi dado a nós para garantir que você ia vir na casa de Deus, para ouvir a palavra de Deus. E quando você ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo está em você. E a palavra de Deus é o Espírito Santo. E quando você dá amém à palavra, é o Espírito Santo dando amém ao Espírito Santo. Vocês não estão dando amém para o pastor Marcos Davi? Não. Se eu tiver que me esconder aqui, eu me escondo. Vocês estão dando amém para a palavra de Deus. Irmãos, quando você dá amém à palavra, você está dizendo: isso é a verdade. E Deus ama quando você fala que a palavra é a verdade
Isso mexe com o coração de Deus. O profeta um dia foi chamado para ver uma jovem de 17 anos de idade, que estava com câncer em fase terminal. O irmão Branham chegou lá e olhou para ela, não colocou a mão nela. E o profeta ia pregar, e ela ia escutar a pregação. E enquanto o profeta pregava, aquela jovem começou a dizer: amém, aleluia, amém. De repente, o Espírito Santo levantou aquela jovem, e ela simplesmente se colocou de pé e saiu andando, perfeitamente curada. Então você não está dando amém para o homem, está dando amém para a palavra de Deus. E a palavra cura, e a palavra liberta a igreja. Quantos creem que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Ele pode ser tocado pelos nossos sentimentos nesta noite. Escuta o que o profeta diz, igreja. O primeiro Adão teve uma noiva, ela caiu. O segundo Adão, Jesus Cristo, teve uma noiva, ela caiu. Porém o profeta diz: Deus, isso é nós, hein? Não haverá outra mensagem, não haverá outra noiva, não haverá outra era. Estamos na 7ª era da igreja, aleluia. Não tem outro profeta. Então nós é que somos esta noiva, sabe? Esta noiva que foi levantada para não cair. Não importa o que aconteça, irmã, não importa o que aconteça, irmão. Você pode até tropicar, ter um problema na sua vida, mas você é noiva, você pertence ao noivo. O noivo pode até permitir você andar por alguns lugares, mas um dia ele vai lá, ele vai te pegar. Jesus falou na sua palavra: todo aquele que o Pai me deu virá a mim, e todo aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Então não se preocupe, você não se perderá. É o profeta de Deus que diz: o primeiro Adão, a Eva caiu. O segundo Adão também caiu, em Niceia. Mas o profeta diz: Deus presenteará. Irmão, você é um presente de Deus. Irmão, você é um presente de Deus. Olha, se eu chegasse aqui, ó, se eu chegasse aqui, vamos dizer que essa aqui era uma taça de ouro. Pastor Oberê, essa taça é um presente para você. O senhor ia ficar muito feliz, não ia? É um presente que está ganhando. Agora imagine você é um presente de Deus. Você já pensou nisso, que você é um presente de Deus? Você está pensando que você é pouca coisa? Você é pouca coisa não. Você é um presente de Deus. E quando você ama uma pessoa, você não compra qualquer presente, não, igreja! Eu vou ter que parar, porque eu posso ir horas aqui, porque é muito maravilhoso falar do Senhor Jesus Cristo, pastor Gladson. É uma fonte inesgotável, é algo que sai do seu coração. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ser. O que nós precisamos, igreja, é crer em toda a palavra de Deus. Deus presenteará Cristo com uma noiva querida, proveniente de um pequeno grupo, da verdadeira semente da palavra. Ela é uma virgem de sua palavra. Desculpa quem gosta de ler livros denominacionais. A mente de Eva se corrompeu, deixou de ser virgem, porque ela ouviu um bom pregador denominacional, ao invés de ouvir Cristo, o original.
Por que que Maria concebeu do Espírito Santo? Ela tinha a mente virgem, o ventre virgem. Antes que o diabo chegasse nela para corromper a mente de Maria, Deus se antecipou. Maria disse: cumpra-se em mim, cumpra na tua serva, conforme a tua vontade. E a noiva hoje tem que falar: Senhor, cumpra-se em mim, conforme a tua vontade. A mente da noiva tem que ser virgem. Não pode ter hibridização. Deus, ela é uma virgem de sua palavra. Ela é uma virgem porque não conhece nenhum credo ou dogma feito pelo homem. Olha só. Pelos membros da noiva e através deles será cumprido tudo o que Deus prometeu ser manifestado na virgem. Será que somos virgens? Ou será que estamos fornicando? Ou será que estamos cobiçando as coisas do mundo? A palavra de promessa veio à Virgem Maria, mas essa palavra de promessa era parte, ou seja, era para Ele mesmo ser manifestado. Deus foi manifestado, Ele mesmo agiu naquela ocasião e cumpriu sua própria palavra de promessa na Virgem. Fora um anjo que lhe trouxera a mensagem, mas a mensagem do anjo era a palavra de Deus. Isaías 9:6. Ele cumpriu naquela ocasião tudo que estava escrito dele, porque ela aceitou a palavra dele para si. Os membros da noiva virgem o amarão. Virgem. Um dia uma pessoa me disse assim: escuta essa pregação aqui de Billy Graham, de Oral Roberts. Eu falei: por quê? Só me diz por quê. Quem pregou para os sodomitas? 2 anjos. Mas quem ficou na tenda com Abraão? Quem ficou na tenda com Abraão? Elohim, o próprio Deus, ficou lá com Abraão, enquanto os 2 anjos cegou os sodomitas, para não ver Deus manifestado em carne. Irmãos, esses 2 pregadores cegou o mundo denominacional, para não ver Lucas 17:30 manifestado, mas o que foi cegado para eles, foi aberto para a noiva, para ver Deus manifestado aqui na terra. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é ver Deus manifestado? Nós não somos lotistas, nem sodomitas. Nós somos a noiva do Senhor, a noiva virgem da palavra. É por isso que vocês serão, aqueles que creem, serão curados nesta noite, porque a palavra cura o ventre virgem. Já vou acabar, pastor Begui. Agora a verdade. Os que estão na noiva. Os que estão na noiva. A noiva é algo especial. É algo diferente. É só a noiva que pode ir para a noite de núpcias. Um dia eu falei: Jesus não quer ninguém bisbilhotando na noite de núpcias dele, não. É o esposo e a esposa. É a câmara do rei. É o lugar que ninguém pode ir, é só quem é convidado para chegar. Irmãos, no Velho Testamento, só o sumo sacerdote podia entrar no Santíssimo Lugar para comer o maná da panela dourada. Porém, quando Cristo foi crucificado, o véu se rasgou de alto a baixo, o propiciatório se abriu, igreja. Antes entrar no Santíssimo Lugar era morte, hoje ficar fora é morte. O Espírito Santo está chamando a igreja. Vamos entrar no Santo do Santo, igreja.
que eu gosto muito? Os que estão na noiva fazem somente a vontade dele. Ninguém pode fazê-los agir de outra maneira. Eles têm assim, diz o Senhor, ou se mantêm calados. Eles sabem que tem ser Deus neles, fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra durante seu ministério terreno. Portanto, agora, ele opera na noiva. Quantos creem que a noiva fica de pé? Olha o que diz o mensageiro. Portanto, agora, ele opera na noiva e através dela. Aleluia. Ele sabe disso, porque não era tempo ainda dele fazer certas coisas. Esse é o algo a mais então, pastor César. Então não é o chuvisco, é aquele algo a mais. Olha o que o profeta está dizendo aqui, ó, que Jesus não fez certas coisas que ele quer fazer agora. Porque não era tempo ainda dele fazer certas coisas que ele deve fazer agora. Porém agora, ele cumprirá através da noiva essa obra que ele deixou para este tempo específico. Quantos amam o Senhor Jesus Cristo? Levante a sua